Vídeo rápido e no vídeo de hoje a gente vai ver 5 empresas baratas, empresas descontadas quando a gente olha para os números, pagam bons dividendos e são praticamente todas de um único setor. Começando pelo Banco do Brasil, que é um dos melhores pagadores de dividendos de toda a Bolsa de Valores, a queda do banco continua, caiu quase 3%. Quando o mercado viu os números, ele estava próximo da casa dos R$ 30. E quem quer uma carteira remunerada, quem gosta de receber dinheiro na conta, sempre tem que olhar para o Banco do Brasil. O que o mercado não gostou foi uma piora que o banco teve na qualidade de crédito, a inadimplência geral do banco ela continua subindo e o índice de cobertura ele não para de cair. Do lado positivo, a carteira total do banco ela ainda cresce em um ritmo acelerado, mais de 15% é a melhor taxa de crescimento de todos os bancões. E o principal motivo dessas quedas é a carteira do agronegócio. A inadimplência ela saiu de 0,9 para 2,4, ela praticamente triplicou em apenas um ano. E quando a qualidade do crédito piora, a inadimplência sobe, o banco tem que provisionar cada vez mais. Quanto mais ele provisiona, mais isso impacta o lucro, que praticamente não saiu do lugar. Quando a gente olha na comparação anual, quarto TRI de 23 com quarto TRI de 24 foi uma alta de apenas 1% e na comparação trimestral ele andou de lado. Se a gente levar em conta os próprios números do banco, ele traz um guidance de 37 até 41 bilhões de reais. No pior dos cenários, com o pior dos lucros, o banco pagaria R$ 2,96 por ação, o que daria um dividend yield acima de 10%. Já se a gente olhar para o melhor dos cenários, um payout de 45% com um lucro de 41 bilhões de reais, o banco ele tem capacidade de pagar 3,22 por ação, o que daria um dividend yield de mais de 11% por ação. Se a gente levar em conta esses 2,61 que ele pagou no último ano e dividir pela cotação atual, que é de 27,77, a gente vai ter um dividend yield na casa de 9,4%. Ainda assim, é uma ótima remuneração, então se a gente imaginar que mesmo que o banco pague 40%, mas que ele cresça um pouco o lucro líquido dele, essa melhora do resultado já vai compensar essa distribuição um pouco menor. Então 9, 10% ainda é uma ótima remuneração, sem levar em conta a ótima frequência de pagamentos que o banco tem. Ele chega a pagar de 7 a 8 vezes no ano, e isso ajuda muito o sócio e já reinvestir tanto na empresa quanto em outras empresas que também estão dando oportunidade. Fora isso, é importante também falar de todo o lado negativo e os riscos que o Banco do Brasil tem. A gente sempre foca muito nele ser uma excelente empresa, a ação sempre dá um ótimo retorno, pagar ótimos dividendos, só que o momento atual do banco, ele também pede cautela. Ele é um banco barato e descontado hoje, só que a palavra ingerência, ela nunca vai sair das costas do Banco do Brasil. E a gente teve até recentemente uma espécie de reclamação da própria diretoria do banco, dizendo que o mercado não dá o valor devido ao Banco do Brasil. Só que ele sempre foi o mais descontado e vai continuar sendo o mais descontado. A gente viu o processo recente por conta de situações que aconteceram no século XIX. A gente vê rombo em previdência, a gente vê agora eles novamente sendo usados como ferramenta e instrumento político. E essa ingerência às escuras, ela também machuca muito, principalmente a qualidade da carteira. No comentário rápido, os bancos eles sempre demoram mais para refletir qualquer situação. Um exemplo é o que a gente viveu lá em 2020 com o mundo inteiro parando. O setor de serviços ele é impactado praticamente na mesma hora. Na hora que para e fecha tudo, as pessoas deixam de receber, faturamento cai a zero, é um impacto imediato. O setor bancário e financeiro ele tem um impacto mais ou menos parecido com política fiscal e monetária. Tudo aquilo que acontece hoje, toda medida que é tomada hoje, ela vai surtir efeito de 2 a 3 anos, porque ele tem um ciclo um pouco maior. Então a ingerência, ela sempre vai ser um risco em cima do Banco do Brasil, e por mais que ele ainda esteja barato, ele está descontado quando a gente olha a média histórica dele, um PL de 5 vezes, fica abaixo da média histórica, só que ele não está tão descontado quanto ele teve até pouco tempo atrás. A queda de hoje é de apenas 7%, inclusive se recuperou daquela queda até a casa dos R$ 23. Aqui sim ele já deu margem de segurança, fez sentido para muita gente que estava aguardando uma chance, só que isso não quer dizer que a cotação ela não possa cair ainda mais. O Banco do Brasil, ele é um banco extremamente volátil, é o mais volátil e sensível de todos os 4 bancões, ele chega a ter quedas na ordem de 70%.
E o momento atual dele, principalmente depois desse resultado, ele deixou de ter uma simetria. Hoje a gente tem uma situação inclusive inversa. O PL, que era extremamente descontado, já não é tão descontado, e o lucro da empresa ele cai e anda de lado, enquanto a cotação ela subiu recentemente. A gente tem aquela simetria voltada de cabeça para baixo. Então a gente viu tudo que o Banco do Brasil tem de positivo, e eu trouxe um segundo espaço também para mostrar os riscos do banco. Quem tem uma visão longo prazista não se preocupa com esse tipo de oscilação, sabe que é uma empresa centenária e vai carregar ela por toda a vida, aí não tem nenhum problema. O Banco do Brasil continua sendo uma das melhores empresas que a gente tem na Bolsa de Valores. Coberto por 13 casas ou 13 analistas, ele tem 7 recomendações de compra, 6 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. O segundo da lista é o Bradesco. Os últimos resultados, ele trouxe melhora nos números nesse trimestre. O lucro dele saltou quase 90%, só que como nos últimos anos ele não entregou números tão legais e a perspectiva para 2025 também não é favorável, o próprio Bradesco ele vira uma chave para uma concessão um pouco mais conservadora em 2025. Mas a questão aqui é preço. E quem busca ações baratas, quem busca ações descontadas, tem o Bradesco hoje, que nos últimos 12 meses caiu mais de 15%. E nessa cotação atual de R$ 10,36, ele está oficialmente na menor cotação de um passado recente. Nenhum dos últimos anos ele esteve tão barato assim. A última vez que ele foi cotado a R$ 10,30 foi lá na crise de 2015-16, quando ele veio de 10 para 8. Em todos os outros anos ele ficou bem distante disso. O banco chegou a ser negociado a R$ 26, R$ 27, e essa cotação atual é oficialmente o menor valor da última década. Isso nos leva também à maior sequência de quedas da história do Bradesco na Bolsa de Valores. Ele já teve grandes períodos de quedas, chegou a cair quase 50%. No comentário rápido, olha só como o próprio Bradesco, o Itaú também segue isso daqui, eles são muito menos voláteis do que o Banco do Brasil. A maior queda da história do banco, ela não chegou ou tocou a casa de 50%, enquanto o Banco do Brasil, ele já chegou a cair mais de uma vez na casa de 70%. E se a gente esquecer essa queda histórica e os valores dela e focar nos períodos de queda, vai perceber que esse é o período mais longo em que a cotação do Bradesco anda de lado ou não para de cair. Ele já teve outros períodos, todos eles de 1 a 2 anos, 3 anos aqui em 2008, mas 5 anos como a gente tem agora desde 2020, isso nunca aconteceu na história do Bradesco. Outra coisa, se a gente pegar os últimos balanços do banco, praticamente 2024 inteiro foi um momento de recuperação. Ele entregou a melhora nos números e hoje existe uma simetria muito forte, a maior assimetria desde lá atrás de 2015. Então lá naquela crise e recessão, o Bradesco apresentou uma simetria tão grande quanto essa e trouxe uma relação preço sobre lucro tão baixa como a gente tem agora. Esse PL de 6,28 é o menor de todo esse passado recente e menor do que ele ainda foi lá em 2015, há exatos 10 anos atrás. E toda essa queda também joga a remuneração do banco lá em cima. Hoje ele paga quase 10% de yield, mas o ponto-chave dele é se o banco vai continuar distribuindo tudo isso. Se a gente pegar esse R$1 que ele distribuiu no último ano e dividir por 6%, que é o mínimo que o mercado espera, a gente teria um preço teto de quase R$17, muito acima da cotação atual dele. Para quem não acredita que ele tem capacidade de entregar novamente esse R$1 por ação, há 2 anos atrás, ele pagou mais de R$1,54 por ação. E se a gente voltar mais atrás ainda, o Bradesco ele chegou a distribuir quase R$2 por ação. A gente teria um dividend yield próximo a 20% nesse caso. Então tudo se trata de recuperação para o banco. Quem acredita na recuperação, ele está bastante descontado, ele está bastante atrativo. Quem não acredita que ele vai se recuperar, quem acredita que ele perdeu o mercado, que os bancos digitais vieram e tomaram o lugar dele, aí mesmo uma ação barata e descontada, talvez não faça muito sentido. Comprar uma empresa só porque a ação dela caiu, geralmente não é uma estratégia muito boa de investimento. Coberta por 13 casas ou 13 analistas, o banco tem 3 recomendações de compra, 9 recomendações de manutenção e ele tem até uma recomendação de venda. Fora isso, falar da Itaúsa, mais uma empresa que começa o mês de março bastante descontada. E além de descontada, quando a gente olha para os números históricos dela, ela é uma empresa que está pagando muito bem. Ela tem a maior remuneração de todos os 4 bancões, caso a gente quisesse comparar ela com ele, porque o lucro dela ele vem praticamente todo do Itaú, e o Itaú ele tem uma situação diferente de qualquer banco da Bolsa de Valores hoje. Ele lucra muito e tem excedente de capital. Isso traz uma grande chance da gente ter pelo 3º ano seguido distribuição de
de dividendos extraordinários. Isso daqui já está praticamente confirmado pelo CEO da empresa. Ele comentou recentemente que caso exista de novo excesso de capital, eles vão fazer outra distribuição adicional, só que eles não vão chamar de dividendo extraordinário, eles vão falar que isso não é algo extraordinário, porque uma distribuição extraordinária que acontece todo ano, ela deixa de ser extraordinária, então ela praticamente vira uma distribuição recorrente, e a tendência é exatamente essa, de que isso seja o novo normal do Itaú, e como grande parte do que ele distribui vai para a Itaúsa, ela continua pagando muito bem o sócio, e além disso, ela trouxe subscrição recente, no final do ano, ela trouxe bonificação para quem é acionista, só que nem isso anima o mercado. Nos últimos 12 meses, a Itaúsa cai quase 10%, e se a gente pegar ela acima dos R$ 10, essa alta recente que ela teve, de lá para cá, a Itaúsa ela já cai quase 20%. É uma queda considerável, principalmente se a gente levar em conta que tanto a Itaúsa quanto o Itaú, eles são bastante previsíveis, pouco voláteis, não tem quedas tão fortes quanto o Banco do Brasil e o Bradesco, por exemplo. A maior queda da história da Itaúsa foi uma queda de 40% lá em 1998. De lá para cá, o máximo que ela caiu foi algo em torno de 30%, e hoje ela já está praticamente na metade desse caminho, só que o resultado ele não para de crescer. Ela caiu tanto que, cotada a 8,80, ela tem o dividend yield atual acima de 11%, muito fora da curva, principalmente se tratando de Itaúsa. Quando a gente olha o próprio PL dela, na casa de 6 vezes o lucro, é um PL muito baixo quando a gente compara com todo o histórico. Abaixo disso, a gente tem uma situação muito parecida com o Bradesco. Ela só teve 10 anos atrás, lá na crise de 15 e 16, e com toda essa queda recente, até existe uma pequena simetria, o lucro dela não para de crescer, enquanto a cotação vem em queda, ela está fazendo o caminho contrário. Coberta por 7 casas ou 7 analistas, ela tem todas as 7 recomendações são de compra para a empresa. Ainda no mesmo setor, a gente tem empresas um pouco menores, mas que também têm quedas recentes na cotação. O Banco ABC, por exemplo, nos últimos 12 meses, ele caiu quase 20%, entregou um resultado não muito satisfatório no quarto trimestre, a ação caiu mais de 5% no dia seguinte à divulgação, e o próprio guidance da empresa ele já diminui a expectativa de crescimento. O Banco ABC também se mostra preocupado em como vai ser esse ano de 2025. A gente também tem uma assimetria por conta dessa queda recente, mas quando a gente pega o longo prazo, o banco ele cresce em receita, ele cresce em lucro e cresce também na distribuição de dividendos. Hoje ele paga mais de 8% por ação, e coberto por 9 casas ou 9 analistas, ele tem 3 recomendações de compra, 5 recomendações de manutenção e uma recomendação de venda para a empresa. Outra empresa que também tem queda recente é a BR Partners, mais uma empresa voltada ao setor bancário e financeiro. Ela tem o dividend yield atual acima de 15%, maior de todas as empresas que a gente viu. E no caso dela, além de um IPO recente, a gente fala de uma small cap. Do momento em que ela veio ao mercado, de lá para cá ela só caiu, uma queda de quase 40% na cotação, mas com resultado, pelo menos até agora, que cresce ano após ano. 2025 ele tende a ser mais desafiador, o mercado já espera uma queda de resultado, espera também uma queda na distribuição, e coberta por 4 casas ou 4 analistas, todas as 4 recomendações, elas são de compra para a empresa. E por que a gente só tratou de empresas do setor bancário e financeira? Porque ele é o que tem a pior performance, é o setor mais descontado hoje. Quando a gente compara com a média histórica, um PL atual de 5 vezes o lucro, ele está muito abaixo, ele fica de 30% a 40% abaixo da média histórica, só que o problema ele não para por aí. Como o mercado ele só trabalha em adianto, caso elas estivessem descontadas, mas a previsão ela fosse de melhora de resultados, fosse de crescimento muito forte nos lucros, toda a ação do setor bancário ela já teria disparado, só que não é isso que acontece. O resultado recente ele não é satisfatório, e a previsão para 2025 ela é pior ainda. Quando a gente pega os últimos setores, as piores previsões, o setor bancário, que antes o mercado esperava crescer até 15% em 2025, a gente mal começou o ano e a expectativa já caiu para baixo de 2 dígitos. O mercado vê um crescimento agora de apenas 9% para todo o setor. A gente tem risco, inclusive, do próprio Banco do Brasil não entregar crescimento algum. Então todo o setor, ele além do momento atual não ser legal, a expectativa para 2025, ela talvez seja pior ainda. E para a gente não falar só do setor bancário, a gente vai olhar para o setor de serviços básicos, e aqui a gente fala de utilities, setor elétrico e setor de saneamento. Como todas as empresas do setor elétrico, elas não têm oportunidade clara de preços, a gente não teve nenhuma grande queda recente. Para quem gosta desses setores mais perenes, só vai sobrar o setor de saneamento. E no setor de saneamento a gente tem Copasa e Sanepar. Como a Copasa deve interromper esses dividendos extraordinários, ela vai voltar para uma remuneração normal,
E olhando para os números, o valuation de cada uma delas, a Sanepar é a empresa mais barata das duas. Ela tem um PVP melhor, ela tem um EV/RAB menor, EV/RAB muito utilizado para o setor de saneamento, e aquela queda recente que ela teve na casa de R$ 5 trouxe o PL dela para só 4,9 vezes o lucro. E tudo isso com um resultado que não para de crescer. No longo prazo ela cresce em receita, cresce também em lucro. O último balanço que ela trouxe foi um bom resultado e de lá para cá a cotação não para de cair. Essa simetria de cotação e resultado, ela aumenta ano após ano, e quando a gente olha o PL, esse valor atual é o quarto mais descontado da história da empresa, e desde 2023 a Sanepar aparentemente ela vem se tornando cada vez mais barata. Quanto custa começar a investir caso você tenha estudado e decidiu colocar dinheiro em alguma delas para começar a receber também dividendo caindo na conta? O dividendo médio de todas essas empresas ele vai beirar 10%, ele fica acima de R$ 9,90, é uma ótima remuneração, e se a gente pegar o valor de cotação de cada uma delas, que tem valor nominal baixo, as únicas exceções são o Banco do Brasil e a Sanepar, com apenas R$ 86, já é possível começar a investir, já é possível entender como funciona a bolsa de valores e, acima de tudo, receber bons dividendos. Todas elas são ótimas pagadoras e a gente tem dividendos acima de 15% nessa lista. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu sigo bastante focado no setor bancário, continuo olhando para boas empresas que trazem lucro, acumulando a maior quantidade de ações possível. Deixa no comentário se gostaram ou não, de qual dessas empresas vocês são sócios. Se você não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Lá a gente tem toda a estratégia, gerenciamento de risco, e você vai ver também a carteira do canal junto com todos os movimentos que são feitos nela. Caso você queira migrar de corretora, eu utilizo o BTG, tem um link na descrição que só através dele dá para negociar benefícios. E nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!